Bom dia, turminha. Vamos aí para a nossa última aula de História. Nós vimos aí religião e governo, um poder único. Nós vimos que a religião está presente entre os grupos humanos muito antes de haver organizações, em comunidade. Vimos também que o rei e o faraó são as pessoas mais importantes da sociedade. Vimos aí na Mesopotâmia, que as pessoas acreditavam que o rei representava os deuses. E no Egito, de outro modo, o faraó era conhecido como um ser divino. Então vamos aí para a página 31. Outros olhares. Olha aí o que eu pedi para você. Leia os textos e responda às perguntas a seguir. Então tem a imagem aí para vocês observarem. Logo abaixo tem um texto. Tem um QR Code para abrir, viu? Olha aí, em 1974 foram encontradas 30 mil esculturas de barro representando soldados. Essas obras estavam enterradas na tumba do imperador Qin, o governante de maior relevância, de maior importância da China antiga, o qual morreu 210 a.C. Então vamos para a atividade. Então, analisando aí os textos, vamos para a questão A. Os chineses também acreditavam em vida após a morte. E a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico se assemelha com o costume dos egípcios? Olha, na tumba dos faraós também foram encontradas, figuras de madeiras ou de barro representando aí as pessoas. B. Considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele é um governante poderoso? Sim, pessoal? Olha aí a quantidade. Pediu para vocês justificarem, pois o grande número aí de esculturas de soldados, representava o poder que ele exercia aí, o poder do governante, certo? Página 32. Olha lá, o rei e a lei. Então, nós vamos retomar aí, Você estudou o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nela viviam. Nós vimos lá Zigurate, a cidade, o lugar lá. Nós estudamos sobre os nômades, que eles não tinham residência fixa, viviam em pequenos grupos, viviam da caça, e da pesca. Então, vamos lá. Também descobriu que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Então, esse lugar ele tinha muros, bem altos, que a gente dá o nome de muralha, e guerreiros, soldados que protegiam o lugar. Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação da atividade, como artesanato e comércio, em cada local um grupo de pessoas que tinham mais poder passou a governar a vida dos demais habitantes. Então, passava a comandar tudo. Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos de família real. Essas pessoas, olha o quadrinho ao lado, essas pessoas soberanos que exerciam um grande poder sobre o reino viviam em palácios. Para os egípcios, o templo, locais importantes, por isso eram construídos, com pedra, um material bastante duradouro. Por outro lado, várias outras construções, como casas, não resistiram até os dias atuais, pois eram feitas de tijolos, secos ao sol. Então, somente os lugares aí que tinham as pessoas importantes, que eram feitos aí de pedras, que dura até hoje, nos dias atuais. Olha aí, normalmente a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, o filho assumia, tornava-se o governante aí do local. Olha abaixo aí, representação do casal Akhenaton, o faraó e sua rainha Nefertiti, com as filhas. Então, olha aí a imagem, viu, gente? Leia a legenda logo abaixo aí, santuário doméstico. 18º, certo? Calcário esculpido aí no Museu Egípcio de Berlim. Página 33.
O povo acreditava na divindade dos reis e de sua família, ou seja, que eles eram deuses ou enviados dos deuses para governar. Sendo assim, sentia-se seguro e protegido, mas também eles tinham medo, né? Temia a família real. Quando alguém cometia alguma injustiça, o rei sabia exatamente o que fazer, né? Além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Então tinha as coisas positivas, mas também, né, o povo tinha medo. Olha aí um lápis na mão. Número 1. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, nós até conversamos aqui sobre isso, falamos sobre esse processo de mumificação. Complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. Então vocês irão fazer a leitura do quadrinho, irão pegar essas palavrinhas que estão coloridas aí e encaixar direitinho, certo, pessoal? Tira uma foto se ficar com dúvida, viu? Manda no privado que aí eu posso ajudar. Na página 34. Por que a crença na divindade dos reis os ajudavam a governar? Olha lá, essa crença fazia o quê? Com que a população, né, temessem, respeitassem o rei. Então, a crença fazia a população temer, né, e respeitar os reis. 3. Assinale com X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Então, vocês irão analisar aí. Se tiver dúvida, volta lá na matéria, dá outra lida para poder responder. 4. Esse 4 aí, gente, é como se fosse um resumão da matéria. Olha lá, ó. Relembre as características dos grupos nômades e sedentários. Para isso, escreva essas características conforme indicado no quadro. Característica dos povos nômades. Já falei aqui na aula, né? Ó. Não tinham residência fixa, viviam da pesca e viviam em pequenos grupos. Isso aí são características dos nômades, certo, pessoal? Característica dos sedentários, dos povos sedentários. Ó, estabeleceram-se em povoados, depois desenvolveram o quê? A prática de quê? Da agricultura. As comunidades tinham um número maior de pessoas e, por último, desenvolveram o comércio, né? E praticavam trocas comerciais. Então, quando eles fixaram, eles começaram, né, a surgir aí mais atividades, aumentou o comércio, então surge aí as trocas comerciais, o comércio. Ô pessoal, tem uma atividade do livro para finalizar, vocês podem finalizar. Eu não vou falar a página aqui porque eu esqueci meu caderno de plano e eu não gravei onde nós paramos, eu não registrei no livro, registrei só no caderno de plano. Mas na chamada de vídeo a gente tira a dúvida, beleza? Então, nós finalizamos nossa aula aí, finalizamos nosso livro e que Deus abençoe todos. Tchau para vocês.